Tá, joia. Mas tem alguma restrição de publicação ou é... Se É você porque quiser também vai ter publicar, outras pessoas, né? isso. Se você quiser Envolvidas. É publicar, me complicado. avisa. Se quiser publicar, me Não. avisa. Eu aviso a Uhum. todos antes. Entendeu? Não, Porque mas aí todo tá mundo ótimo. autoriza. Uhum. Mas se Então, quiser publicar trechos também é mais legal, entendeu? Assim, uma Sim. foto, uma coisa assim, mais interessante. Pode liberar, É. Pedro. tá. Vou começar a botar a galera aqui dentro, então. Eu vou fazer uma abertura e depois passo a palavra para ti. Tá ótimo. Boa noite a todos. São 7 horas e 2 minutos, então eu vou já iniciar nossos trabalhos de hoje. Hoje, como vocês acompanharam pelo nosso cronograma, a gente vai falar sobre direito tributário. A Fabiana Tomé é a nossa professora palestrante de hoje. Fabiana, você é cuiabana, né? Eu sou diamantinense. Então, uma mato-grossense radicada em São É. Paulo, por você, né, Fabiana? Isto. Deve ter alguns conhecidos aqui, eu sei que conhece a Gláucia, pelo menos. Sim, é. Eu sou do Mato Grosso e durante metade da minha vida eu morei aí, né? Fiz o FMT com a Gláucia, com a Flávia Beatriz. Eu acho que está aqui a Flávia. Está aqui, acabou de entrar, estou vendo ela aqui. Então é isso, gente. Vamos ter uma mato-grossense falando com a gente hoje sobre direito tributário. A Fabiana Del Padre Tomé é doutora e mestre pela PUC de São Paulo, professora de mestrado e especialização tanto da PUC de São Paulo quanto do IBET, é advogada, parecerista e é professora também, de um modo geral. Pelo que eu acompanho, pelo menos, professora, uma das mais fortes expoentes do direito tributário, digamos assim, de uma nova geração do direito tributário brasileiro. Então, não é um nome qualquer, é um nome de muito peso e por isso a gente agradece por você estar aqui, disponibilizando seu tempo e seu conhecimento conosco. Então, gente, o esquema da aula de hoje segue aquela linha de a gente manter os microfones ligados, de preferência as câmeras ligadas, para a gente poder computar as presenças. A professora tem total controle aí, professora, do que quiser fazer, se quiser abrir para pergunta no meio, no fim, mas a gente mantém aí como regra que ela dê a aula dela, que ela fale pelo tempo que ela achar interessante, e no final a gente abre para perguntas. Mas, Fabiana, se você quiser fazer de outro modo, você fique à vontade também. O chat está aberto aqui também para quem quiser falar qualquer coisa e levantar a mão, e se quiser interromper no meio, a gente tenta fazer alguma parte também, sem problema. É isso. Agradeço mais uma vez, Fabiana, pela sua presença e desejo uma boa aula para você e para todos nós. Passo a palavra para ti. Obrigada, Leonardo, pelo convite. É um prazer conversar com todos vocês, né? Eu que sou mato-grossense fico mais feliz ainda quando eu sou convidada para os eventos de Mato Grosso. Então, eu realmente estou muito satisfeita e espero que seja um encontro produtivo, que nós possamos discutir, refletir sobre isso, né? Então, quem quiser fazer perguntas durante a exposição, eu acho que pode fazer, talvez até o mais apropriado seja por meio do chat, né? Porque aí a gente vai dosando efetivamente conforme o tema vai correndo. Mas também, ao final, a gente pode abrir os microfones ordenadamente e discutir verbalmente, que fica até mais produtivo, fica mais interessante, né? Os temas, na verdade, são 2 temas, né, Leonardo, que nós acabamos combinando de conversarmos esta noite. 2 temas que são, acho que, bem importantes para a advocacia pública em geral, que é a prescrição tributária e também a transação tributária. Então, vou tentar dividir o tempo entre esses 2 temas. Em relação a eles, então, eu selecionei alguns aspectos que eu considero que sejam bem mais interessantes. Por exemplo, quando nós vamos falar de prescrição tributária, eu selecionei 2 julgados recentes e de grande impacto do STJ, que diz respeito ao prazo de prescrição no redirecionamento aos sócios, no caso de dissolução irregular,
e também a questão da prescrição intercorrente, né? Então, é mais para nós conversarmos sobre algo que já foi decidido pelo STJ. E em relação à transação tributária, é algo mais inovador, principalmente porque, além de ser inovador mesmo, né, medida provisória inaugural disso do final do ano passado, e somente agora, este ano, é que vem sendo implementadas as primeiras transações no âmbito federal, mas há um caminho aí, tudo indica que há um grande caminho para trabalhar com a hipótese de transação tributária nas esferas estadual também e municipal em geral. Então, eu vou, nesse ponto de transação tributária, trazer aqui alguns pontos relativos à transação em geral, que inicialmente eram tidos como obstáculo à transação, e por isso ela demorou tanto tempo, talvez, para ser implementada, e os critérios que, segundo a legislação federal, vêm sendo utilizados, né? Até porque aí dá um panorama, né, e uma série de discussões que existem em torno desses critérios para tentar criar um limite que seja entre a legalidade necessária aqui no âmbito tributário, como sempre, mas, por outro lado, tem que ter uma certa flexibilidade para que se examine caso a caso, né? E um dos grandes receios é que essa flexibilidade acabe gerando tratamento que acabe privilegiando alguns em detrimento dos outros, né? Então, são esses pontos, digamos assim, que eu selecionei. E até para nós acompanharmos melhor, eu preparei aqui e eu vou compartilhar a tela, se o host autorizar. Vou compartilhar a tela de uns slides para nós irmos acompanhando essas discussões. E aí depois eu posso, inclusive, passar o link também desse PowerPoint para a Patrícia, né, da Promate, para que ela possa encaminhar a todos. Tá joia? Eu não sei se o Pedro ou você, Leonardo, me autorizaria. Você não está conseguindo ainda, não? Share screen. Host. Isso. Eu ainda não estou habilitada. Eu vou te colocar, doutora, como co-anfitriã da sala, e a partir de então, eu acho que a senhora consegue compartilhar. Certo. Sem problema. Tá joia. Aí, agora vai dar certo. Aqui. A tradicional pergunta, estão vendo a tela compartilhada? Diz que é a pergunta que mais se faz na quarentena, né? Estão vendo? Estão compartilhando, vocês estão vendo aí? Pois bem, vamos começar então com esses aspectos, né? Assim, a prescrição, ela, no Código Tributário, a forma como ela é tratada no Código Tributário Nacional, até mesmo sempre lembrando que o nosso código é lá de 66, apesar de ter havido algumas atualizações, mas são atualizações muito pontuais, muito escassas. Então, é um código que foi pensado em um outro momento, ele não podia, né, como nenhum legislador pode, efetivamente prever a amplitude e a magnitude que as discussões acabam tomando. Então, a prescrição, na forma como ela está regulada no Código Tributário, ela está voltada para o devedor original, né? Quando ele diz que a ação para cobrança do crédito tributário é de 5 anos a prescrição contados da data da constituição definitiva, né? E prevê algumas hipóteses de interrupção, que antes era a citação, agora é o despacho que ordena a citação e execução fiscal, mas que essa forma, ela é, de certo modo, simplista quando nós olhamos, porque quando nós vivenciamos a nossa prática, há tantos fatores outros que acabam envolvidos dentro da seara da exigência do crédito tributário, que surgem essas diversas discussões. E uma delas está relacionada justamente a essa circunstância, quer dizer, se eu tenho o prazo de 5 anos para a cobrança do crédito tributário, e com a prescrição interrompe, né, com a incitação, o despacho que ordena a citação, esse prazo ele é interrompido, e aí interromper significa recontar,
né, iniciar novamente a contagem dos 5 anos, como é que ficariam essas situações, né? E aí eu já vou entrando direto aqui na nossa temática, que é na hipótese de redirecionamento, né? Hipóteses de redirecionamento da execução em função da atribuição de responsabilidade tributária, né? Sem entrar aqui no contexto das hipóteses de cabimento ou não, de redirecionamento, hipóteses em que são necessários o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, mas quando nós vamos focar no artigo 135 do Código Tributário Nacional, porque ele já prevê uma hipótese de responsabilidade, né? Então, o incidente de desconsideração para esse redirecionamento, hoje ele vem sendo considerado pela jurisprudência majoritária como necessário nas hipóteses em que eu efetivamente não tenha uma prévia disposição sobre responsabilidade. Por exemplo, se eu quero responsabilizar uma outra empresa do grupo econômico, porque eu não tenho uma disposição que previamente já lhe daria responsabilidade. Então, aí seria necessário a instauração desse incidente para poder verificar se efetivamente houve a confusão patrimonial, houve o desvio de finalidade, para aí fazer o redirecionamento em si. Agora, quando a gente está trabalhando com as responsabilidades do CTN, como é o caso do 135, que vai falar, e a principal hipótese mais usada é a responsabilidade do gerente ou administrador pelos atos em que ele tem agido com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto social. Então, nesses casos, né, pensando numa situação em que a execução foi movida contra a empresa, mas no curso dessa execução verificou-se que o sócio administrador ou o administrador, ainda que não sócio, ele também é responsabilizado, praticou atos com infração à lei, né, entendido aqui como esses atos ilícitos, não mero inadimplemento, e que, portanto, enseja a responsabilização deles. De fato, dessa situação, ou seja, uma situação que foi descoberta, foi evidenciada pela Fazenda Pública após o ingresso da execução fiscal, ela vai solicitar o redirecionamento sem a necessidade de um incidente. E aí, nesse caso, o STJ firmou o entendimento de que o prazo de prescrição, aí nós aplicamos aquela hipótese da interrupção, né? Houve a execução movida dentro do prazo de 5 anos contra a empresa, e aí, tendo em vista hoje o despacho que ordena essa citação da empresa, tendo em vista esse acontecimento que é interruptivo da prescrição, né, não significaria, até o STJ ele é enfático nesse sentido, que essa interrupção levaria a uma hipótese de imprescritibilidade. Ela recomeça a contar, então teria o prazo, novamente, de 5 anos contado desse fato interruptivo, para que fosse solicitado, para que fosse feito esse redirecionamento ao sócio administrador. E esse foi o entendimento firmado ali pelo STJ. Olha, nas situações em que a execução é movida simplesmente contra a empresa e depois descobre-se que houve um ilícito que desencadeia a responsabilidade do sócio administrador, o redirecionamento tem que ser feito no prazo de 5 anos, que é o prazo prescricional. Nós não podemos ter uma execução fiscal imprescritível. Então, deu essa previsão genérica. Então, vejam que, a partir do Código Tributário, que tem uma disposição, vamos dizer, mais simplória e que, por si só, não abarcaria todas essas disposições gerais, o STJ deu essa disposição geral falando assim, não, na hipótese de redirecionamento, conta-se 5 anos para que ele possa ser feito. Só que aí surgiu um outro problema, né? Surgiu o problema, principalmente relacionado com a dissolução irregular da sociedade, né? Então, que é considerado uma infração de lei. Afinal, uma pessoa jurídica, para que ela possa ser dissolvida, há uma série de regras empresariais, de regras societárias,
de regras perante a própria Fazenda Pública para que seja feito esse correto encerramento. Então, na medida em que o sócio simplesmente resolve fechar as portas da empresa, dividir o patrimônio ou vender esse patrimônio sem aquelas medidas societárias apropriadas, isso é considerado uma infração da lei que implica a responsabilização desse sócio que tinha poder de gestão em relação a essa dissolução irregular. E aí veio um grande problema, que é, muitas vezes, essa dissolução irregular, ela é feita após a execução fiscal, né? Então, eu tenho uma hipótese de uma execução fiscal, vamos dizer que ela tenha sido movida no ano de 2010, e tentativas, diante das tentativas, né, infrutíferas, seja de localizar o devedor, seja de localizar o bem, identificou-se que lá no ano de 2006, por exemplo, 2005 não, 2016, que teria essa empresa sofrido uma dissolução irregular. E aí, naquele caso concreto, né, que envolveu inclusive o Estado de São Paulo, o juiz, assim como o TRF, ele decidiu que teria havido a prescrição, com base exatamente no entendimento do STJ. Ora, se a execução foi movida, houve a citação da empresa no ano de 2005, os anos são aqui fictícios, tá? Mas um lapso de 2005. E aí, após passados mais de 5 anos, houve a citação, ou o pedido de redirecionamento com citação dos sócios, teria passado esse prazo prescricional. E, portanto, estaria prescrito em relação a esses sócios esse redirecionamento. Baseando-se exatamente no entendimento do STJ anteriormente firmado, né? E eu sempre acho esse ponto, inclusive eu gosto sempre de levantar à tona, porque às vezes, quando nós temos uma decisão firmada pelo STJ, pelo STF, principalmente quando nós estamos diante de repetitivos e de repercussões gerais, nós tendemos muito a aceitar aquela decisão, aquele posicionamento como o último, o definitivo, né? Só que ele é último e definitivo em relação àquela situação fática específica, né? Ele partiu de certas premissas, por mais que se fixem teses, principalmente nos repetitivos e na repercussão geral, que se fixam teses, e parece que essas teses são assim elementos que teriam um condão de abarcar todas as situações, mas todos esses pontos, né, todas essas teses que são fixadas nos temas, eles devem ser examinados à luz do contexto que os ensejou. Então, é preciso sempre considerar o contexto fático, né, a situação hipotética que deu ensejo àquela determinada decisão, àquela determinada tese. Porque exatamente, não era em repetitivo, mas era uma decisão já consolidada, pacificada pelo STJ, essa de que o prazo para redirecionamento é de 5 anos contados da citação da empresa e pronto, acabou. Só que nesse recurso especial que nós vamos tratar aqui, nós tínhamos uma situação diferenciada, né? O distinguish. Ou seja, aqui nós temos um ponto diferente daquele anterior. Como é que eu poderia pensar no transcurso de um prazo prescricional se eu ainda não tinha uma violação ao direito? Se eu ainda não tinha uma pretensão a ser exercida? Por quê? Porque se eu não possuía ainda um ato de dissolução irregular, se eu ainda, portanto, não tinha o pressuposto para poder fazer esse redirecionamento ao sócio, como é que eu poderia exigir que fosse tomada alguma medida, alguma providência quanto a esse redirecionamento? Então, se não estão presentes esses pressupostos, não dá para falar em inércia, né? Um dos elementos, o requisito, o fundamento, tanto de decadência quanto de prescrição, é a inércia da parte interessada por um certo prazo. E para que eu possa falar que ela está inerte,
o pressuposto é que ela poderia e teria o direito de se movimentar. Então, esses pontos trazidos novamente à apreciação do STJ fizeram com que ele chegasse a um outro entendimento, né? Não necessariamente contrário ao entendimento anterior, mas que ele fizesse uma abertura, né? Ou seja, que ele aventasse uma nova possibilidade. Porque a primeira hipótese, que até então estava firmada no STJ, era exatamente esse primeiro quadro que eu tenho aqui em cima. Primeiro, havia algum tipo de ilícito, ou seja, o ilícito é praticado antes da execução, antes da citação da empresa naquela execução. Então, se o ilícito é anterior, a partir desse ato ilícito que ensejava a responsabilização do sócio, se essa dissolução irregular ou outro fato que ensejava a responsabilização do sócio é anterior à execução, então ali já estava presente o quê? A ofensa a um direito, quer dizer, uma infração à lei, e já estava presente a possibilidade de mover a execução contra esse sócio administrador. Logo, essa é a regra geral anteriormente prevista pelo STJ. Ora, diante dessa circunstância, com a citação da empresa, né, o caso, o despacho ordenatório de citação da empresa, esse fator é interruptivo da prescrição. Então, aí ela recomeça a sua contagem e tem o prazo de 5 anos para poder fazer esse redirecionamento, sob pena de prescrição. Mas a situação diferenciada, aventada e levada ao STJ nesse recurso especial, ela era diferente. Era uma situação, inclusive, muito mais complexa faticamente do que eu estou relatando aqui para vocês. Por quê? Porque houve a execução fiscal, né, que foi movida ali contra a empresa, e no curso dessa execução fiscal, além das dificuldades de se localizar o devedor, né, de penhorar bens, aí houve um momento em que houve parcelamento, que seria inclusive outra causa interruptiva, né? Houve o parcelamento desses débitos, mas quem é que parcelou o débito? Quem parcelou o débito foi a empresa, né? Não foi o sócio. Até então, a ideia é, o sócio nem sabia que ele poderia ser responsabilizado. Tudo estava correndo contra a empresa. E aí, passados mais de 5 anos, houve a dissolução irregular, né? Talvez até, isso não dá para prever, né? Não dá para a gente sugerir, mas foi algo cogitado pelo STJ, inclusive nessa análise, de pensar assim, não, se eu mantiver aquela tese anterior, no sentido de que com a citação da empresa, eu tenho apenas 5 anos, ela é interruptiva desse marco, e eu tenho apenas 5 anos para redirecionar, depois desse prazo, né, o sócio ele estaria meio que livre para praticar ilícitos, para fazer o quê? Fraude, execução, fraude contra a fazenda pública, dissolução irregular. Então, esse foi um ponto, inclusive, que pesou muito. Inclusive, o voto da ministra Regina Helena Costa foi muito voltado para esse aspecto, né? De que se você, por um lado, fixar um prazo de 5 anos contado apenas e tão somente da citação da empresa, sem considerar que depois dessa citação possam vir a acontecer ilícitos, e aí são esses ilícitos que vão dar ensejo à responsabilização do sócio, né? É ali que nasce, é ali que nós temos efetivamente a actionata, né? É ali que nasce a pretensão do fisco, porque até então, como exigir que ele já solicitasse algum redirecionamento, alguma ação, alguma medida contra o sócio, se não tinha o pressuposto para tanto. Então, foi considerando essas particularidades que as teses foram fixadas exatamente por esse quadro que eu estou aqui evidenciando. Se o ilícito foi antes da citação da empresa na execução fiscal, o prazo para redirecionamento para o sócio é de 5 anos após esse marco interruptivo. Agora,
se quando da execução fiscal ainda não havia dissolução irregular, ainda não havia autos fraudulentos por parte do sócio, isso foi praticado depois, no curso da execução fiscal, exatamente para tentar desviar o patrimônio da abrangência daquela execução fiscal. É a partir desse ilícito é que nós temos a actio nata, é que nós temos esse termo inicial da prescrição. Agora, um ponto que, em relação a isso, eu quero chamar a atenção, porque ele também foi enaltecido pelo STJ, é a questão, que é outro tema que eu gosto muito, da prova, né? Porque nessa segunda hipótese, que acaba, vamos dizer, prolongando, estendendo o termo inicial da prescrição, depende de um ilícito praticado pelo sócio administrador. Então, nesse caso, é preciso que a Fazenda Pública demonstre que houve essa prática, né? Que ela demonstre que o sócio administrador praticou atos para dissolver o patrimônio da empresa. É claro que houve a dissolução irregular, o que aí já é um requisito, um ilícito até diante da dissolução irregular, uma presunção que implica esse redirecionamento, que houve tentativa de dilapidação patrimonial, que houve algum desses atos, né? Então, a evidência para que nós possamos falar que depois da citação da empresa, passados mais de 5 anos, eu possa redirecionar para um sócio administrador, é muito importante evidenciar qual é o ato ilícito, trazer provas desses atos ilícitos, né? Ainda que sejam provas que nós chamamos de indiciárias, né? Porque às vezes você fala, eu não tenho um elemento por si só que demonstre isso, mas quando eu faço uma conjugação de indícios, né? Uma conjugação de elementos que somados levam àquela convicção, isso assume a força, isso assume a característica de uma prova, né? E agora, nesse ponto, já que nós estamos falando, inclusive, de termo inicial de prescrição, é muito importante também evidenciar qual foi o ilícito praticado, né? Se foi a dissolução irregular, quando é que ela foi verificada, quando é que ela efetivamente aconteceu, ou quando que houve o início da dilapidação patrimonial, a data também, né? Então, isso aconteceu, e aqui estão os elementos indicativos, e dentro desses elementos indicativos, tentar evidenciar também em que momento isso aconteceu. Por quê? Porque é exatamente a partir desses atos inequívocos do contribuinte, do sócio administrador, de tentar fraudar a execução de algum modo, é que vai permitir esse redirecionamento, né? Então, também não seria admissível, não se trata jamais, o STJ ele afirma isso categoricamente, que a execução não pode ser imprescritível e o redirecionamento não pode ser imprescritível. Então, o fato de ter havido uma dissolução irregular, isso é o termo inicial daqueles 5 anos. O fato de ter havido um início de dilapidação patrimonial, esse é o termo inicial desse prazo prescricional. Então, são pontos aqui que são importantes evidenciar, né? Então, eu gosto muito dessa referência desse julgado por esses dois aspectos, né? Pelo primeiro aspecto, porque ele mostra que as decisões judiciais, as decisões do STJ, as decisões do STF, elas estão sujeitas sempre a uma reformulação diante de novas circunstâncias fáticas, né? De critérios que permitam distinguir, né? A gente não sabe amanhã, eu estou falando desses dois critérios que foram utilizados aqui pelo STJ, que foram levados à apreciação dele naquele caso concreto. Mas nós sabemos que o mundo negocial, que o mundo empresarial, cada vez é mais amplo, cada vez é mais complexo, cada vez tem mais hipóteses. Então, amanhã pode surgir uma hipótese fática ainda, diferente dessas que foram mencionadas pelo STJ. Isso não significa que esse julgado, ele é o último e imutável, porque talvez nós tenhamos uma outra hipótese de ilícito praticado antes ou depois, mas que possa ainda dar um entendimento diferente, desde que
observados esses critérios, né? De nós verificarmos que efetivamente houve naquele instante uma violação ao direito, de que já havia a pretensão, e esses são os critérios para serem considerados como termo inicial. Tanto que nesses julgados aqui, o STJ, ele fixou as teses a partir do contexto fático que foi relatado para ele, que constava dos autos, mas ele não julgou o caso concreto, né? Ele não julgou, olha, aqui aconteceu a prescrição ou aqui não ocorreu a prescrição. Ele simplesmente fixou esse novo critério e falou, volta os autos à origem. Porque tinham tantas circunstâncias fáticas inerentes, como eu mencionei para vocês. Tinha lá situação de parcelamentos no âmbito dessa execução. Então, precisaria ser examinado no caso a caso, né, essa circunstância, já que cada um dos parcelamentos por si só, como eu disse, já é um marco interruptivo da prescrição, né? Mas eu acho que é bem importante nós termos em mente esses critérios, a necessidade da demonstração do ilícito e da data que esse ilícito aconteceu para possibilitar esse redirecionamento e ter em mente também que esses fatores estão sujeitos ainda a novas teses diante de particularidades que nós possamos evidenciar no caso concreto, no dia a dia. Um outro ponto que nós trabalhamos aqui, que eu selecionei para trabalhar a questão da execução fiscal, que também é um tema nevrálgico que foi levado à apreciação do STJ, que se trata da chamada prescrição intercorrente, né? Eu, particularmente, não acho que isso seja uma prescrição, tá? Isso em termos de nome, né? Vocês podem até falar, o efeito prático é o mesmo, né? Mas considerado conceitualmente, prescrição é uma inércia, por uma definição que doutrinariamente eu adoto, com base nas lições do professor Eurico De Santi. A prescrição é a inércia em mover a ação, no exercício do direito da ação, né? E ela, inclusive, tem que ser regulada por uma lei complementar. Isso consta lá do artigo 146 do CTN. A prescrição é matéria de lei complementar. Tanto é assim que a Lei 8.212 de 91, que dispunha sobre o prazo de 10 anos para lançamento tributário de contribuições previdenciárias e de 10 anos para cobrança dessas contribuições previdenciárias, foi julgada inconstitucional pelo STF. Por quê? Porque falou, decadência e prescrição são matérias de lei complementar, né? E aí, só que aí, de repente, nós nos deparamos com uma situação na lei de execução fiscal que fala em prazo prescricional, né? E é o que normalmente é chamado, então, de prescrição intercorrente. Por quê? Porque ela não é uma prescrição decorrente da inércia de cobrar, no sentido de mover a ação, mas seria uma prescrição no andamento, né? Uma inércia nesse andamento da ação, e é chamada, então, de prescrição intercorrente, que, ao meu ver, conceitualmente, ela se coadunaria mais como uma espécie de preclusão processual, né? Porque, partindo daquela premissa de que prescrição é de mover a ação e depende ali de uma lei complementar, né? Movida à execução fiscal, eu já tive o exercício daquele direito de ação. Agora, no curso dessa execução, podem acontecer fatores que levem com que o processo fique paralisado, com que o processo fique arquivado e que transcorra um certo prazo sem que possa efetivamente se concretizar a exigência, sem que possa efetivamente se concretizar a cobrança. E que o legislador optou por chamar de prazo prescricional, né? Mas que, ao meu ver, como eu disse, não acho que seja bem uma prescrição naquele sentido. Mas, de todo modo, o efeito prático aqui acaba sendo semelhante, já que, ocorrendo essa chamada prescrição intercorrente, extingue-se o processo é decretada essa prescrição, extingue-se o processo de execução fiscal e, por conseguinte, extingue-se o próprio crédito tributário dela decorrente, né? E aí o ponto que foi levado a essa apreciação do STJ
porque geram dúvidas sobre a interpretação desse parágrafo 4º do artigo 40, sobre a necessidade ou não de haver efetivamente a intimação da fazenda pública, né? Porque, de certo modo, movida a execução fiscal, tentou-se citado o executado para pagar ou oferecer bens à penhora, não fez. As tentativas de localizar o devedor foram infrutíferas, ou as tentativas de localizar bens desse devedor para garantir a execução fiscal também foram infrutíferas, né? Nesse caso, o juiz suspende o curso da execução, né? E durante esse período, não corre prescrição, simplesmente está amparado pelo artigo 40 caput aqui. Só que aí é que vem o problema, né? Passado um ano dessa suspensão e ainda assim o devedor não foi localizado e ainda assim não foram encontrados bens, o juiz ordena o arquivamento dos autos. E aí, desse arquivamento, ou seja, depois de um ano suspenso, mais 5, que totaliza 6 anos, o juiz deve decretar a prescrição. E aí surgiram muitas dúvidas na seguinte medida. Bom, se o juiz ordena o arquivamento, ele tem que intimar a fazenda pública para ela ficar sabendo desse arquivamento? E se ela não for intimada desse arquivamento? Será que, desse modo, ainda assim corre o prazo prescricional contra ela? Ou ela foi intimada desse arquivamento, mas passado esse período de 5 anos, o juiz decreta a prescrição sem intimá-la antes, como pede aqui ou manda o parágrafo 4º, haveria prescrição? Ou o que significaria essa inércia, né? Porque muitas vezes arquivou, não encontrou bens, mas depois desse período de um ano, a Fazenda Pública continua peticionando, olha, vamos tentar encontrar automóveis, pede-se para notificar todos os cartórios da região, pede para notificar o registro de imóveis, pede para notificar os bancos, as instituições financeiras. Então, ela vai tomando medidas, mas apesar dessas medidas que ela vai tomando, infrutíferas, né? Será que em razão disso, né, ela não estaria inerte, porque ela está tentando, ela está buscando, né? Mas não encontrou bens. Haveria prescrição intercorrente ou não haveria prescrição intercorrente, né? Em relação a esses pontos, inclusive, nós temos aqui a previsão. Vejam que são vários temas repetitivos, ou seja, são várias envolvendo um mesmo recurso especial. E um desses pontos, que é o que causou mais impacto, até mesmo porque ele repercute naquelas dúvidas, naqueles pontos que nós colocamos, é exatamente essa questão do caráter automático, né? Então, pelo entendimento do STJ, quando é tentado localizar, o processo fica lá suspenso por um ano, né? E aí, após esse período de um ano, ainda assim não se localizam bens ou não se localiza o devedor, a Fazenda Pública, nesse caso, ela tem que ser intimada, tá? De que o processo será arquivado. Mas a partir desse instante de que a Fazenda Pública é intimada, de que não houve a localização de bens do devedor, de que não houve o alcance de bens penhoráveis, desse instante, dessa ciência de que foi infrutífera a localização do devedor ou dos bens, automaticamente inicia-se essa prescrição intercorrente, né? Aqui até o tema do STJ, né, a tese fixada, ele diz que o magistrado tem o dever de declarar que houve a suspensão da execução, mas sem prejuízo da contagem automática.
Então, de certo modo, a conclusão aqui é uma contagem automática cujo termo inicial, ou seja, o único ponto aqui que a fazenda tem necessariamente que ser intimada, tem que ser dada ciência a ela, sob pena de ter um vício nessa prescrição intercorrente, é que ela tem que ter ciência da não localização do bem do devedor. Se isso foi dado ciência para ela, os outros atos processuais de arquivamento, de início do transcurso, do prazo prescricional, eles acabam não interferindo nesse ponto, né? Inclusive, aqui, nós podemos evidenciar essa situação, né? Tirei dessas teses. Tá, e se a Fazenda Pública, então, não foi intimado quanto ao ato que determina a suspensão da execução, e também não for intimado quanto ao arquivamento dessa execução, isso ilide de alguma forma essa prescrição, ou até ela não foi intimada antes para se manifestar sobre aquela prescrição? O entendimento do STJ é de que a mera alegação não basta. Ela teria que efetivamente, na primeira oportunidade que for instada a manifestar-se nos autos, a demonstrar que ocorreu o prejuízo, ou seja, não basta falar, não é um aspecto meramente formal. Olha, tendo em vista que eu não fui intimada para me manifestar sobre a prescrição, então essa decretação é nula. Não, isso é um aspecto formal. E isso é superado, a não ser que ela efetivamente demonstre que ocorreu algum tipo de prejuízo em razão dessa falta de intimação. Por exemplo, né? Vamos dizer que diante desse prazo, passa-se o prazo, e o juiz simplesmente decreta a prescrição intercorrente sem antes ter ouvido a Fazenda Pública. Aí, na primeira oportunidade, ela vai ter que dizer qual é o prejuízo que ela sofreu. E pode levantar, por exemplo, alguma causa interruptiva, né? Que não tinha ali sido constado dos autos. Mencionar, por exemplo, até um ponto que a gente vai tratar depois, né? O contribuinte, ele efetuou uma proposta de transação tributária. Se ele efetuou uma proposta de transação tributária, significa o quê? Que ele está reconhecendo a existência daquele débito tributário. E se ele está reconhecendo, isso é uma das causas interruptivas, o inequívoco reconhecimento do débito tributário. Então, nessa hipótese, né, a falta de intimação pura e simplesmente, ela não leva à nulidade ou ao cancelamento dessa decretação da prescrição. É preciso que evidencie o prejuízo, ou seja, que se a Fazenda tivesse sido instada a se manifestar, ela teria trazido à tona, por exemplo, alguma causa interruptiva, algum fato que efetivamente não levaria àquela situação de prescrição. E aí, desse modo, nós teríamos sim um aspecto que lide essa decretação de prescrição intercorrente, tá? Agora, como eu mencionei anteriormente, a falta de intimação do termo inicial, isso, nessa hipótese, o prejuízo é presumido, porque ela tem que saber, e esse termo inicial é qual? Esse termo inicial é aquele, olha, não foram encontrados bens do devedor. Não foram, né, passados um ano, né, o processo ficou suspenso, voltou, feita a nova tentativa de localização do devedor ou dos seus bens, não foram encontrados. Bom, então isso é um prejuízo presumido se ela não for notificada disso, porque ela tem que estar ciente deste fato até para tentar, nesse caminho, a partir daí, durante esses próximos 5 anos, buscar de todo modo esses bens, né? Agora, o outro ponto, nem coloquei aqui como um tópico em si, mas um outro ponto que o STJ decidiu e que este é realmente bem complicado, né? Eu sou advogada, eu advogo principalmente para o setor privado, mas eu reconheço que é um ponto complicado e talvez até poderíamos fazer um comparativo com a prova diabólica, né? Prova diabólica é aquela prova de impossível realização, difícil e impossível realização. Então, o STJ ele também decidiu que, para que eu possa falar que após, né, esse período de suspensão
né, e o arquivamento dos autos, que não houve inércia da Fazenda Pública nesse período de 5 anos, é preciso que tenha havido algum ato efetivo de constrição patrimonial. Então, aquilo que eu mencionei no começo, a Fazenda Pública está lá, pedindo, agora o fulaninho mudou de cidade, então vamos tentar citá-lo em um novo endereço. O fulaninho talvez tenha bens, vamos tentar novamente localizar, vamos buscar novamente nos bancos, nas instituições financeiras, tentar de todo modo. Isso não é considerado pelo STJ, nessa tese que ele também firmou nesse contexto, como medidas que lidam à prescrição. Então, até uma recomendação, porque isso é causa interruptiva da prescrição, é o quê? Não localizei o devedor, né? Então, vamos fazer a citação por edital. Porque nessa citação por edital, eu tenho, é uma citação, né? Então, eu tenho um marco interruptivo da prescrição. Então, é preciso, se o caso era de não encontrar o devedor, o marco interruptivo seria a citação. Então, uma saída seria, segundo o próprio STJ no acórdão, a citação por edital. Agora, o complicado é quando você localiza o devedor, né? Mas realmente não consegue localizar qualquer elemento patrimonial dele. Nessa hipótese de não conseguir realizar qualquer elemento patrimonial para poder fazer a constituição, nesse caso, por mais tentativas que haja, o STJ entende que, passados 5 anos, sem algum tipo de constituição, tem a prescrição intercorrente, né? Então, teria que haver, pelo menos, se não no valor total do débito, mas alguma coisa. Localizei uma conta bancária que tinha R$200. Bom, houve uma constituição patrimonial, houve uma movimentação aí nesse período, né? Então, eu acho bem complicada essa posição do STJ em relação a esse ponto, porque, como eu mencionei, se o devedor não tem bens ou está escondendo os bens, sabe-se lá, né? A tentativa por si só já mostra que não há uma inércia, né? Querer que efetivamente haja concessão patrimonial de algo que não está sendo possível localizar, por mais que haja tentativas, é exigir, às vezes, um ato praticamente impossível, né? E até, diante desse contexto, beneficiando aquele que consegue esconder muito bem seu patrimônio. Eu vou passar para o segundo ponto, que aí é um ponto mais reflexivo, né? Que é da transação tributária. Por que mais reflexivo? Porque nós ainda estamos no começo dessa história. Se de prescrição o que eu fiz foi comentar decisões do STJ, aqui em transação tributária a gente tem decisão nenhuma. Aqui em transação tributária o que nós temos são discussões, né? Para a gente refletir e até para aprimorar. E nesse ponto eu faço até um convite para quem se interesse por esse tema. Amanhã, às 5 horas da tarde, horário aqui de São Paulo, portanto, 4 horas, horário aí de Cuiabá, vai haver uma live da APET, Associação Paulista de Estudos Tributários, pelo YouTube, canal deles do YouTube, e vai ser sobre transação tributária. É uma discussão dinâmica, acho que são 5 professoras, né? Das mulheres, são só mulheres, né? 5 mulheres discutindo aspectos de transação tributária. A Suzy Gomes Hoffmann, eu, a Rita Ferragutti, a procuradora da Fazenda Nacional, Juliana Costa, e a Camila Vergueiro, né? Então a gente vai discutir, é mais uma discussão mesmo, prós e contras, o que precisa mudar e coisas dessa natureza. E fica gravado lá, quem não puder assistir às 4 horas, mas tiver interesse depois de discutir escutar um pouquinho sobre essas discussões, fica aí o convite. Mas transação tributária, né? Está previsto no Código Tributário lá desde 66 como um fator extintivo do crédito tributário. Mas, de todo modo, conceitualmente, não é propriamente a transação que extingue o crédito tributário. O que extingue o crédito tributário é o pagamento.
né? A transação é um procedimento, é um acordo prévio, a partir do qual poder público, no caso, de um lado, e contribuinte do outro, abrem mão de alguma coisa para que eles possam chegar a um acordo e o contribuinte efetivamente efetue o pagamento. Tanto é assim que na legislação hoje existente, se feito o acordo de transação ou feito uma adesão a uma transação tributária, porém o contribuinte não pague, não honre aquilo lá, né, essa transação ela pode ser rescindida, né? Então, o que evidencia que não é propriamente a transação que extingue o crédito tributário. Mas, apesar disso, além desse ponto, né, o CTN também já indicava, ou seja, ele já traz uma norma geral de transação tributária, que nada mais é do que uma atribuição para que a lei, então nós precisamos de lei de cada um dos entes públicos, discipline quais seriam os requisitos, quais seriam os critérios, quais seriam as possibilidades de concessão mútua para encerrar esse litígio. E hoje isso está muito em voga, né? São várias as medidas. Tanto a gente fala, né, já com o CPC de 2015, se introduziu a figura do negócio jurídico processual, que são o que? Acordos no meio do processo, né, não sobre o mérito em si, mas sobre o trâmite processual, para dar celeridade a esse processo, né? Como nós temos aqui transação tributária, que foi finalmente implementada, como nós temos projeto de lei de arbitragem no âmbito tributário também, né? E o caminho vem sendo esse, porque percebeu-se, né, finalmente, que ninguém ganha com litígio, né? Nem o contribuinte ganha de ficar estendendo uma dívida, o contribuinte que quer honrar os seus compromissos, obviamente. Nem ele ganha e nem o poder público ganha, porque se encerra-se o litígio, o poder público recebe valores que talvez ele não receberia por outro mecanismo, e o contribuinte consegue se livrar uma dívida, arcando efetivamente com seus débitos, né? No entanto, demorou-se, vejam só, mais de 50 anos para que efetivamente isso pudesse ser implementado, né? Só agora é que houve essa implementação. E os receios, eu me lembro que até início de 2019 foi publicado um livro da Fundação Getúlio Vargas, coordenado pela professora Tatiane Piscitelli, também foi publicado outro, coordenado pela Juliana Costa e Paulo Conrado, todos já tendo em vista essa existência desse projeto de transação tributária, mas discutindo sobre a efetiva constitucionalidade, sobre a efetiva possibilidade, porque os contrários à transação tributária simplesmente alegam, olha, não dá para fazer transação no direito tributário. Porque se transação é abrir mão de alguma coisa, ao fazer a transação, eu vou incorrer numa ofensa à indisponibilidade dos bens públicos. Além disso, ao fazer a transação, se eu estou abrindo mão de alguma coisa, eu estou diante de uma espécie de renúncia de receitas e que precisaria observar uma série de critérios lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Só que, será que nós teríamos mesmo na transação uma ofensa à indisponibilidade dos bens públicos? Né? Indisponibilidade dos bens públicos seria o executivo ou alguém sem lei e sem uma justificativa razoável abrir mão e perdoar dessas dívidas, né? Na verdade, um ponto que eu vou tocar daqui a pouquinho é exatamente nessa sistemática, que são o quê? Eu vou chamar de refis da vida, para generalizar, né? Eu sei que cada estado tem o seu programa de parcelamento, os municípios, e não são só parcelamentos, envolve uma anistia no meio desse contexto. Então, vejam só, né? Tínhamos desde longa data situações que inclusive eram maléficas, né? Eram contra-educativas, porque criou-se uma cultura de não vou pagar agora. Eu vou fazer o quê? Eu vou postergar o máximo possível, seja num processo administrativo, seja num processo judicial, eu vou até o fim recorrer de tudo que eu puder. Por quê? Como o processo demora muito mesmo, né? Eu vou, no meio do caminho, sai um refis. No meio do caminho sai um programa de parcelamento e anistia, em que eu me livro dessa multa, eu me livro dos juros,
pago principal parcelado e assim por diante, né? Ora, isso é muito mais grave se nós pensarmos, né, do que uma transação tributária, em que você tem o quê? Critérios específicos e objetivos para a sua realização. Então, quando nós estamos falando de uma transação tributária, nós temos uma lei, então não é abrir mão dos bens públicos, porque é uma lei que, em tese, pelo menos, ela considerou critérios de razoabilidade, de proporcionalidade, olhando os prós e os contras de ceder um pouquinho em certas ocasiões, né? Para o quê? Para poder receber. Ou seja, na verdade, uma vantagem, e aí por isso que não seria também uma hipótese de renúncia de receitas. Né? Nós vamos ver, inclusive, os critérios que a legislação federal usa, porque renúncia de receitas é quando eu abro mão de alguma coisa. E nós vemos que a legislação, pelo menos a federal, ela vem adotando critérios que é o seguinte: qual a chance de eu receber o débito do Leonardo? Qual é a chance de eu receber? Como que está a situação do Leonardo? Será que ele tem condições de pagar esse valor? Né? E aí, os critérios em que efetivamente se concedem descontos nas multas e nos juros são aqueles dos créditos de difícil recuperação, ou até irrecuperáveis, se não fosse por esse mecanismo. Então, o viés de olhar numa renúncia de receitas é quando eu simplesmente abro mão de algo. Mas se eu olhar pela perspectiva de que eu já muito provavelmente não iria receber esses valores, e na medida em que eu dou uma diminuidinha e dou uma chance, eu consigo receber, eu, na verdade, implemento a arrecadação e não abro mão dessa arrecadação. Então, esse é o viés que tem norteado a transação tributária. Um outro viés que vem chamando a atenção e que, portanto, vem se apregoando, que se deixe de lado essa história de anistia fiscal, né, de refis da vida. Por quê? Porque no refis da vida, você simplesmente beneficia o mal pagador, hein? Sem qualquer discriminação. Seja o pequeno ou seja o grande. Então, o grande pagador que tem perfeitas condições, né, o grande contribuinte que tem completa condição de pagar aquele débito tributário, ele vai prorrogando, até porque aí ele tem mais condições de contratar melhores advogados, que vai infinitamente prorrogando, sai um refis da vida. Ele adere, se beneficia. Quando a gente fala em transação tributária, ela é muito mais minuciosa e, portanto, muito mais difícil de ser realizada na prática. Tá? É isso que a gente vem discutindo, como implementar melhor. Por quê? O objetivo dela é tratar desigualmente os desiguais. Então, se você é uma empresa que tem uma dívida gigantesca, mas que tem total condições de pagar, essa transação não é para você. Agora, você está em dificuldade econômica, então essa transação é para você. Porque é a forma de até manter essa simbiose. Eu costumo dizer que contribuinte e fisco, né, e Estado, tem que viver numa simbiose. Porque o Estado depende o quê? De que essa empresa efetivamente esteja na economia, esteja produzindo renda, receita, circulando mercadorias, prestando serviços, porque é isso que dá ensejo à arrecadação tributária. Né? Então, manter viva a empresa é também um ponto positivo. Né? Então, a transação tributária é muito melhor, por essa perspectiva, a gente vem considerando, do que a anistia, que cria uma má educação, né? Simplesmente uma mania de postergar para se aproveitar desse parcelamento tributário. Né? Agora, entrando um pouquinho na questão estadual, tá? A gente não tem, né, que eu saiba ainda, legislações específicas de transação tributária, embora tenha alguns estados que realizaram uma ou outra aqui ou acolá, né, envolvendo, porque transação seria, por exemplo, uma situação concreta. Uma grande empresa tinha um débito que discutia o débito, se não me engano, com o estado do Espírito Santo. Era um débito que envolvia ICMS sobre energia elétrica, e, dentre outros argumentos, tinha aquela história da ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada. Então, tinha um ponto da discussão, que era esse da demanda contratada, por exemplo,
que o STJ já tinha decidido. Não em repetitivo, mas já era o entendimento do STJ. Então, o fisco ia perder isso. Mas o processo ainda estava discutindo e envolvia o quê? Envolvia tanto essa questão da demanda contratada como um outro complemento, né, que também estava lá no objeto da discussão. E esses valores, em razão dessa discussão, eles estavam depositados judicialmente. Então, você imagina aí milhões de reais, porque era uma empresa de muito grande porte, com valores depositados judicialmente. E aí, a empresa, ela propôs para o Estado do Espírito Santo, nesse contexto foram feitas uma série de pareceres jurídicos, né, para tentar respaldar, porque colocando-se na pele dos procuradores, né, esse é um ponto nevrálgico, né? Em várias discussões antes da própria transação tributária, os procuradores, eu tenho muito contato dessa discussão exatamente com a Procuradoria da Fazenda Nacional, e eles manifestavam um receio. Falaram assim, se não tiver tudo muito certinho na lei, que garantia eu tenho? Que proteção eu tenho de que amanhã eu não vou ser responsabilizado? Porque hoje eu tenho um entendimento, eu faço uma interpretação e considero plausível aquela transação tributária, aquele acordo. Amanhã vem outro procurador ou vem o MP e é engenheiro de obra feita, né? Vem só achar defeito, entender que não era daquele jeito, a interpretação passou a ser outra e querer responsabilizar o procurador. Então, os procuradores da Fazenda Nacional, e assim como dos estados, quando eles vão tentar fazer alguma coisa assim, eles manifestam muito esse receio, né, dessa responsabilização. Então, nesse caso específico, era de interesse de todo mundo. Então, não era abrir mão, não era renúncia de receitas, e ninguém estava se prevaricando. Por quê? Porque tinha, vamos dizer, 200 milhões de reais depositados. Desses, 100 milhões eram de demanda contratada. Então, já estava pacificado no STJ. O Estado ia perder. E o outro lado estava ainda sendo discutido, mas a empresa queria levantar essa parte. Então, o acordo foi o seguinte, olha, considerando que essa parte aqui da demanda contratada já está pacificado no STJ e o Estado realmente vai perder, né, tudo indica isso, né, vamos agilizar as coisas. Né? Eu abro mão do que eu estou discutindo e você abre mão do que você está discutindo. E aí eu levanto 100 milhões e você levanta 100 milhões, em vez de esperar anos a fio para que isso chegue lá no STJ, né, seja julgado e a gente conseguir levantar esses valores. Né? Então, os pareceres elaborados foram exatamente para dar esse respaldo, né? De alguém de direito financeiro para mostrar que não era de renúncia de receitas, de alguém do direito tributário para mostrar que aquela causa era perdida para a Fazenda Pública, então não era um abrir mão de nada, né? Então, assim, isso que eu fui mencionando, esporadicamente, em casos muito específicos, tem se verificado no Espírito Santo, em Minas Gerais, eu também fiquei sabendo com o doutor Onofre, que houve algumas hipóteses assim, né? E então, mas o ideal, né, para isso implementar com regularidade, com critérios mais objetivos, é sem dúvida nenhuma alguma edição de uma lei. E aí surge a dúvida, mas será que o Estado pode, principalmente em termos de ICMS, considerando a Lei Complementar 24 de 75, né? E a minha interpretação, né, e de boa parte da doutrina e de muitos procuradores, é de que sim. Primeiro, porque não se trata de um benefício fiscal. Benefício fiscal é quando eu simplesmente ofereço um crédito tributário, né, um benefício de tributo prévio antes de qualquer litígio, né, que gera inclusive a guerra fiscal. Venha para o meu estado que você tem crédito presumido, base de cálculo presumida, isenção e assim por diante. Então, é algo prévio, né, que vai te beneficiar e que vai servir, inclusive servir como instrumento de guerra fiscal. Por isso a necessidade de um convênio do CONFAS para regular essas hipóteses. E que está logo no artigo 1º, se eu não me engano, 1º ou 2º da Lei Complementar 24. Quando ele vai falar de transação tributária, ele já fala de um modo muito diferente. Ele diz o quê? Que os convênios definirão as condições em que se podem conceder unilateralmente anistia, remissão, transação, parcelamento e até ampliação do prazo.
Eu vejo esse dispositivo não como um pressuposto, diferente da isenção ou de um benefício fiscal. Um benefício fiscal eu tenho assim, como condição, como um pressuposto, o Estado só poderia conceder o benefício fiscal se antes houver um convênio e esse convênio autorizar a ser feito daquele modo. Agora, aqui, ele estipula o quê? A possibilidade ou a disposição de que o convênio estabeleça uma norma geral para esses critérios, mas que não vão entrar exatamente nos detalhes, né? E que, mais ainda, não é um benefício fiscal porque ele não é anterior. A pessoa só vai entrar em transação tributária, digamos assim, depois que ela já tiver sem condição de pagar, né? Então, aquela empresa que está realmente decaindo, que está numa situação difícil, é que faz a transação tributária. Então, ela não é um mecanismo, ao meu ver, que possa ser utilizado como guerra fiscal, porque ele não é aplicado indistintamente como uma isenção. Então, na ausência de um convênio, ao meu ver, é possível que os estados sim disponham sobre critérios de transação. Com todo esse cuidado, claro, né? Com cuidado para não chamar de transação e, no final das contas, está dando um benefício fiscal. Ou seja, de efetivamente estabelecer critérios que sejam, olha, a empresa não tem condições de pagar mais, não vou conseguir receber. Então, ou a empresa morre ou eu morro aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos sobreviver os dois juntos? Então, os critérios são esses. E aí, efetivamente, estabelecer esses critérios para dar condições dessa empresa que estava em dificuldade efetuar o pagamento desses débitos. Tá? Então, esses são pontos que, ao meu ver, podem ser perfeitamente implementados pelos estados. Né? Desde que, né, isso é importante, haja transparência, critérios objetivos e, ao mesmo tempo, cláusulas gerais para situações excepcionais. Por que transparência? Porque, diferentemente de um refis ele vem e ele faz o quê? Eu falo assim, quem aderir e pagar à vista tem redução de 80% da multa e dos juros. Ponto. Acabou. É igual para todo mundo. Agora, quando a gente fala de transação tributária, envolve um quê de subjetividade, que são exatamente essas cláusulas gerais que nós estamos falando aqui. Então, o critério objetivo é estabelecer, por exemplo, olha, o limite para a transação tributária vai ser de débitos até 15 milhões, ou débitos acima de 15 milhões, né? Dependendo da situação. Olha, quem vai poder aderir à transação tributária e ter uma redução da multa e dos juros serão aqueles que se encontram em situações de difícil ou até impossível pagamento desse crédito tributário. Então, você dá critérios para efetivamente evidenciar que isso não é um benefício fiscal e, de certo modo, tentar criar uma objetividade, porque o grande receio hoje que o contribuinte tem, em todos os webinários que eu participo, é muito, muito evidente isso. Aquela dúvida, será que não vai criar uma concorrência desleal? Né, criar no âmbito da concorrência em si, uma empresa X vai lá e consegue uma transação tributária que reduz 50% da multa dela. Outra empresa vai lá e consegue uma transação que reduz só 10% da multa. Né? Quais são os critérios? Então, essa transparência, ela serve exatamente para que se possa ser feito esse controle, essa análise dos critérios adotados, né? E, inclusive, algo que a Fazenda Nacional utiliza, né, são os mecanismos dos registros que ela tem, que a gente pode chamar genericamente de inteligência artificial. Porque, assim, são situações em que, por mais que eu dependa... o que é um crédito de difícil recuperação? Né? Um crédito de difícil recuperação, segundo a Fazenda Nacional, é aquele que o contribuinte não conseguiria pagar se fosse parcelado em 60 meses, tradicionalmente. Mas como é que eu sei que ele não conseguiria pagar? Tem uma série de documentos que ele tem que apresentar. Tem que praticamente mostrar a vida dele e até dos sócios, todo o patrimônio, todo o fluxo de caixa, todo, assim, revelar totalmente, né? Para chegar a essas conclusões. Mas, paralelamente a isso, a própria Fazenda Pública tem dados de registro, né, dessas situações. Então, ela
faria um cruzamento de dados ou até uma prévia desses dados, por isso que a Fazenda Nacional vem liberando aos poucos as hipóteses de transação, que é mais ou menos assim, vai um pacotinho agora vai outro pacotinho, porque eles vão apurando esses dados para ter condições de avaliar efetivamente esses critérios, né? Então, isso, ao mesmo tempo, gera o quê? Gera essa sensação para os contribuintes em geral de uma igualdade, porque você tem transparência, você sabe o que está acontecendo com o outro, para poder ver se você não está sendo discriminado, se o outro não está se privilegiando, né? Você tem critérios objetivos, ou seja, que são os parâmetros, as balizas, que você vai saber, então, que uma grande empresa que tem perfeitas condições econômicas não vai fazer transação tributária, né? Então, você tem esses balizas objetivas. Agora, nunca dá para escapar do quê de subjetividade. Por quê? Porque quando eu falar assim, olha, a empresa que não tem condições econômicas de pagar em 60 meses, e vai vir o advogado, né? Ou o representante da empresa, com um monte de documentos, com um monte de cálculo para mostrar, né? Ela tem que, ao mesmo tempo, mostrar o quê? Que ela não consegue pagar em 60 meses, mas que com aquela redução, né, da multa, dos juros, ela vai conseguir pagar. Então, é todo um fluxo de caixa, de tudo que entra, de todas as despesas regulares, com aluguel, com fornecedor, com empregados que ela tem, toda, para mostrar que ela se encaixa nessa situação. E isso envolve um quê de interpretação, né? Então, o procurador da Fazenda, embora tenha critérios para ele fazer essa interpretação, tem esses pressupostos, ele vai entrar ali numa análise se ele efetivamente se convenceu, né, o livre convencimento motivado, dessa circunstância que o contribuinte está apresentando, né? Então, esses são normalmente os critérios da transação. E aí, algo importante, exatamente porque senão o procurador não vai querer fazer transação. Se ele envolve um quê de subjetividade, e aí ele fica com receio, olha, eu aqui, né, a Adriana, entendeu nesse caso concreto que realmente a situação estava, o contribuinte estava com crédito de difícil recuperação. Então, ela concedeu a transação para ele, né, aceitou a proposta dele de redução de multa de até 50% e concedeu. Aí amanhã vem, né, Tribunal de Contas, ou MP, quem quer que seja, fala assim, não, mas espera aí, isso aqui não era assim tão difícil não, e dá uma outra interpretação. Que segurança a Adriana vai ter para tomar uma medida como essa? Nenhuma. Ninguém vai querer assinar o negócio lá, né? Então, na legislação federal, e eu acredito que toda legislação que tratar de transação precisa ter um dispositivo dessa natureza, que é a disciplina da responsabilidade, dizendo que somente serão responsabilizados quando, inclusive perante órgãos públicos, tanto de controle interno quanto externo, em relação a essas celebrações de transação judicial ou extrajudicial, quando agir com dolo ou fraude para obter vantagem indevida para si ou para outro, né? Ou seja, uma divergência interpretativa, né, em relação àquela disposição, isso não seria suficiente para gerar uma eventual responsabilização, né? Então, nem mesmo, vejam só, a LINDB fala lá da responsabilização do agente público quando ele tiver erro grosseiro. Aqui, especificamente, aqui a norma específica, ao meu ver, se prevalece sobre a LINDB, que é geral, ele nem fala de erro grosseiro. Não é, é dolo ou fraude. É efetivamente agir com a fé, com a intenção, efetivamente, de dar vantagem para alguém, né? Então, é importante isso para dar uma segurança para os agentes públicos envolvidos nas transações tributárias. Então, acho que a lei federal, que é a lei 13.988, né? Veja como é recente. Antes era MP, né? Em dezembro, no outubro de 2019, e agora convertida recentemente aqui na lei, né? Chamada Lei do Contribuinte Legal, que estabelece esses critérios. E aí eu tenho aqui, nos slides, uma série de critérios que a legislação coloca, a legislação federal, e que eu trago aqui a título ilustrativo, né? Até mesmo para que nós possamos ver como que a lei federal disciplina esse assunto e, eventualmente, podermos até nos inspirar
para pensar e trabalhar numa lei estadual em relação a isso, tá? E aqui na legislação federal, há 3 modalidades de transação. A mais simples de todas, que é a transação por adesão, tá? A transação por adesão é quase igual a um refis. Por quê? Porque é critério curto e grosso. É a adesão, é no Regularize, é no site da PGFN, o contribuinte entra lá e escolhe a opção. Quais opções? Entrada de 5% e o resto parcelado em 76 vezes. Aí a redução é mínima. Entrada de 50% e o resto parcelado em 10 vezes. Aí a redução é maior. E assim por diante, né? Então, são essas opções. Nesse por adesão, só que é a diferença do refis, tá? Porque isso que eu falei, que é um pouco parecido, na medida em que não há essa flexibilidade, é realmente você escolhe e adere ao outra forma de pagamento, só que é diferente por quê? Porque não é qualquer um que pode aderir. Não é, novamente, simplesmente aquele sujeito que fica postergando o débito dele. É aquele sujeito que o fisco não vai receber. Olha aqui, então o valor, primeiro o limite de valor, tem que ser igual ou inferior a 15 milhões, tá? CNPJ baixado e que não tem nenhum parcelamento, ou seja, sumiu. Não vou achar mais esse contribuinte, né? Então, é uma das hipóteses. Inscritos há mais de 15 anos, sem anotação atual de parcelamento, garantia ou suspensão. Inscrito com anotação de suspensão, mas está há mais de 10 anos. E, no caso aqui, de pessoas físicas cujo titular do CPF seja falecido. Pensa bem, isso é renúncia fiscal? Não. Isso aqui é um débito que a Fazenda Pública, a PGFN, provavelmente, muito provavelmente, não ia receber. Então, o sujeito que quer regularizar, quer encerrar esse processo, né, ele tem essa possibilidade. Então, daí, como eu mencionei mais uma vez, a diferença com o mero refis que abrange todo mundo. É claro que isso foi um edital da PGFN. Nada impede que amanhã ela fale assim, poxa vida, quase ninguém aderiu. Houve bastante adesão, pelo que eu soube, mas ainda não atingimos. Vamos para o outro lote? No outro lote, a gente vai abranger outras pessoas que, vamos dizer, o débito está inscrito há 5 anos, sem parcelamento e etc. Então, há possibilidade de manejar esses critérios, mas a ideia é de que não seja algo simplesmente que qualquer um possa usufruir, senão não é transação, senão é um mero, realmente, refis da vida, né? A ideia é que eu tenha situações em que a Fazenda Pública tenha dificuldade para receber, e aí, identificando esses critérios, a PGFN vai lançando novos editais, né? Identificando novos critérios, assim por diante. Esse é o mais fácil. Agora vem as 2 modalidades mais complicadas. Por quê? Porque aí entra aquele quê de subjetividade, que é a proposta individual, tá? Ou seja, daí a necessidade de transparência, porque é uma proposta que vai ser feita para cada um dos contribuintes, né? Pode ser feita tanto pelo contribuinte, como pode ser feita pela PGFN. Então, a PGFN pode pegar, escolher um devedor, falar assim, nossa, vamos fazer uma proposta para esse devedor aqui? Porque eu acho que a gente não vai receber dele, não. E aí ela formula, chama o contribuinte, olha, eu te apresento essa proposta de transação. E aí o contribuinte pode, inclusive, fazer uma contraproposta, né? Claro, sempre observados alguns critérios que estão na lei, sempre observado esse macro, que é o crédito de difícil recuperação, ou de impossível recuperação, tá? E tem o outro lado, que é o que mais vem sendo tentado implementar. Tivemos poucas. A última vez que eu conversei com a Procuradoria, que efetivamente já havia sido concluída, eram só 2, tá? Que é esse de valor acima de 15 milhões e que a proposta é do contribuinte. Então, o contribuinte chega e fala assim, olha, eu tenho um débito aqui de 100 milhões de reais. E aí ele vai ter que justificar, demonstrar por que ele não consegue pagar. Primeiro ponto que ele tem que convencer. Trazendo todos aqueles documentos e demonstrando por que não consegue pagar. Aí, nessa proposta, ele também fala como que ele conseguiria pagar. Olha, eu não consigo pagar isso aqui, mas
Se houver a redução da multa de 50% e vocês me parcelarem 76 vezes, olha, isso se encaixa no meu orçamento e aí eu consigo. E aí é claro que aí entra numa negociação com a Fazenda Nacional, para, no final das contas, chegar a um acordo em relação a isso, tá? Só que, né, eu vou até, olha aqui os critérios. Que critérios? Até a lei traz esses critérios, tá? A legislação traz esses critérios que precisam ser considerados. Não são critérios objetivos, mas que dão um norte, você vai fazendo um paralelo, né? Que é assim, o tempo da cobrança. Então, será que eu consigo cobrar ou não? Será que tem liquidez? Será que tem garantias desse débito? Será que existem parcelamentos? Ele vem pagando, não vem pagando? Se ele for discutir isso judicialmente, será que ele ganha? Qual que seria o custo dessa cobrança? Será que é alguém que sempre parcela e não cumpre? Não cumpre porque não consegue, não cumpre porque não quer, né? Então, a situação, ou seja, tudo isso resume, no final das contas, a situação econômica e capacidade de pagamento do sujeito passivo e, de um outro lado, o custo dessa cobrança e o custo de manter esse litígio, tá? Só que, como limites, então a lei vai trazendo tudo isso de limites para tentar dar um pouco esses parâmetros. Não pode, nessa transação tributária, na lei federal, tá? Não pode ter descontos do valor principal do débito. O valor da redução é só de juros e multa. E ainda assim, se for multa qualificada, né, a multa agravada, aquelas de natureza penal, né, em razão de dolo, fraude, sonegação, etc., essa também não entra, tá? Senão você até estimula um outro ilícito, né? Então, assim, quanto a descontos, a lei fala só naqueles que são créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Senão você não entra no rol dos descontos. E mais ainda, esse desconto é só de multa e juros, tá? E mais ainda, não pode ser mais que 50% da dívida. Então, se uma empresa tinha dos seus débitos 80% representavam multa, ela não vai poder ter todas essas multas descontadas, vamos dizer assim. Então, tem uma série de parâmetros para auxiliar um pouco a dar esse equilíbrio. Agora, se são débitos que até não seria de tão difícil recuperação, ainda assim é possível outras hipóteses. Por exemplo, um parcelamento, além daqueles mais extenso daquele normalmente previsto, uma espécie de diferimento ou moratória. Então tá bom, vamos fazer um acordo que a primeira parcela você começa a me pagar só daqui 1 ano e aí vem depois pagando as parcelas seguintes, né? Flexibilização das regras para construção ou alienação de bens. Por quê? Porque automaticamente o fato de alguém fazer transação tributária não libera as garantias, tá? Se ele tem arrolamento fiscal, se ele tem algum outro tipo de garantia, continua lá. Mas, dentro do acordo, isso pode ser um ponto trabalhado. Olha, eu só consigo recuperar minha empresa se eu vender esse bem aqui, e aí eu dou esse outro no lugar, e assim por diante, né? E um outro ponto também, que na esfera federal permite, é o uso de precatórios, próprios ou de terceiros, para liquidar o saldo transacionário. Então, aí teria que fazer a transação, pagar algumas parcelas conforme previsto no acordo, e aí o saldo remanescente, a legislação federal permite que se use precatórios, tá? Mas tudo isso aqui, vejam, são as normas gerais que precisam ser discutidas, negociadas, e aí tem um termo assinado entre a Procuradoria, né, o chefe da Procuradoria, e o contribuinte sobre os exatos termos desse acordo, tá? Inclusive, a Procuradoria faz uma classificação dos créditos, né, tipo A, B, C e D, conforme a recuperação seja alta. Olha, para ele, então, veja, se reduz a flexibilidade. No máximo, a gente faz um parcelamento, alguma coisa assim. E média recuperação também não tem descontos, tá? Somente no C e D. E aí, o C, que é de difícil recuperação, é aquele onde eu falei que entra essa maior margem de subjetividade, que vocês, na verdade, a Procuradoria Geral tem que efetivamente examinar,
né, o fluxo de caixa, se dá conta de pagar, se não dá conta de pagar, como é que seria a cobrança, etc. Agora, os irrecuperáveis, inclusive, a própria legislação já traz, né, que são muito parecidos com aqueles da adesão, né, quando já está inscrito há mais de 15 anos, suspenso há 10 anos, né, situação cadastral baixada, óbito, também, quando a gente tiver, acho que nem está aqui, mas quem está em recuperação judicial, está aqui sim, falência, recuperação judicial, intervenção. Então, esses são critérios mais objetivos, né, para essa transação. Então, tanto a transação individual pelo contribuinte, quanto a pelo PGFN, né, que também tem o quê? PGFN vai propor, no caso, transação individual, para débitos acima de 15 milhões, e nessas situações aqui, ó, ou seja, praticamente irrecuperáveis, né? Falido, em recuperação, em liquidação, né? Para estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, né? Então, são essas situações que acabam delimitando. Agora, já finalizando, até para dar tempo da gente discutir um pouquinho a respeito das dúvidas que vocês tenham, dos pontos que vocês queiram comentar, né? Dois últimos pontos. Na medida em que você tem uma lei que trata os critérios gerais da transação tributária, a especificidade, como ela inclusive é muito dinâmica, a PGFN vem fazendo por portaria. Né? Por quê? Porque os critérios em si, os limites, as condições, os requisitos, já estão em lei. Tanto é assim que agora, em razão da Covid, foi editada, tá? Foi agora do mês de junho de 2020, uma nova portaria. Qual é a questão? A questão é tentar a recuperação daquelas empresas que estão em dificuldade em razão da Covid. Então, nesse caso, quando você olha para a legislação, ela fala assim, ó, a empresa vai ter que mostrar qual era o faturamento dela em março do ano passado e qual é o faturamento dela agora, para mostrar como que houve essa queda e, portanto, tornou difícil o pagamento do débito. E, nesse caso, os débitos, vamos dizer assim, a entrada, que é de 4%, ela vai ser parcelada em 12 vezes, que seria o período de um ano para a empresa, em tese, começar a se recuperar, e depois que entram as outras parcelas, né? E aí ampliou também o valor para 150 milhões, né? Então, assim, tudo isso, claro, conforme a questão da capacidade de pagamento. Não basta a empresa chegar lá e falar, é Covid, eu tenho 150 milhões, vou então entrar nessa transação excepcional aqui. Não, mostrando toda essa dificuldade de pagamento causada pela pandemia que vivemos. Mas, assim, com isso, a gente evidencia como que é um manejo a partir do momento que você tem uma lei de transação tributária que estabelece esses critérios, que é o limite, né? Quais seriam os critérios que devem ser considerados? Qual é o limite de tempo? Na lei fala que o prazo máximo de parcelamento é de 84, em geral, e 145 para instituições de ensino, casas de saúde, Santa Casa e assim por diante. Né? Estabelece coisas que não podem ser abrangidas pela transação, estabelece esses requisitos gerais que nós estávamos comentando, e a partir daí, as portarias vão poder ter uma dinamicidade, porque o que é irrecuperável hoje, daqui 2 anos o critério pode ser outro. Né? Então, essa dinamicidade ajuda, inclusive, na evolução, né? desses pontos. E, por fim, tá? Que é também uma portaria PGFN agora, saiu junto em junho agora de 2020, mas que é para outro tipo de débito e para outra situação de transação. Até aqueles que nós estamos falando até agora eram transações tributárias simplesmente de débitos inscritos em dívida ativa. Tá? Então, o critério era, acabou o processo administrativo, ou você desistiu do processo administrativo, inscreveu em dívida ativa e ponto. Ainda que o débito pudesse estar sendo discutido em execução, em uma ação judicial. O requisito era simplesmente que ele fosse débito inscrito. Mas essa portaria regula, com base na lei também, tá? A lei dá esses critérios gerais e autoriza esse tipo de transação, que é dentro de um processo. Muito parecido com aquilo que eu mencionei do ICMS da demanda contratada, né? Que é assim, olha, tem certas discussões, então ele coloca 2 critérios. Ou débitos de pequeno valor, até 60 salários mínimos, em que você fala assim, vale a pena prosseguir aqui
nessa litigiosidade por um débito de valor tão pequeno? Então, vamos fazer aqui um acordo em relação a isso? O contribuinte pode fazer essa proposta, PGFN pode fazer essa proposta, né? Olha, então vamos aqui reduzir descontos, que pode ser inclusive até sobre o principal nesse caso, ou vamos parcelar e a gente encerra essa discussão, porque o custo de um processo é muito grande, né, para ambas as partes. Mas o que mais vem chamando a atenção, até mesmo porque aí os valores são vultosos e bem mais relevantes, é essa hipótese da relevante disseminada controvérsia jurídica, que são aquelas hipóteses em que você tem uma discussão judicial que é considerada não pontual, mas que vem, como diz aqui, é importante, é de um impacto estadual, impacto nacional, no caso da PGFN, que vem se reiterando e ela é considerada relevante. E aí vem que nesses casos, diante dessas circunstâncias, é possível fazer essa transação. Só que depende do quê? De um edital da PGFN para definição de quais hipóteses podem ser englobadas. Porque o que é relevante e disseminada controvérsia? É muito subjetivo. Então, seria o caso de cada vez vir o edital e falar assim, olha, sabe aquela discussão sobre a demanda contratada? Poxa, o STJ já está seguindo, apesar de não ser repetitivo, já está seguindo no sentido contrário. Então, vamos... esse é algo que é relevante e disseminada controvérsia. Vamos incluir esse tema no rol da transação no contencioso tributário. Tá? E apesar dela ser uma transação por adesão, minha interpretação é que, na verdade, é uma transação mista. Por quê? É por adesão, na medida em que a PGFN vai publicar um edital com as hipóteses abrangidas. Só que, a partir dessas hipóteses abrangidas, você também vai chegar com o seu fluxo de caixa e mostrar sua capacidade de pagamento, para tentar chegar num acordo. Então, assim, a delimitação dos casos é por adesão. Porém, a determinação dos prazos de pagamento, eventuais descontos e assim por diante, isso está sujeito ainda a essa discussão, né, esse acordo em razão das situações de capacidade de pagamento. E aí um grande ponto que vem sendo colocado como discussão, que amanhã, inclusive, a gente vai discutir um pouquinho isso, é o que é essa relevante disseminada controvérsia. Porque, ao meu ver, o que vai acontecer... Não tem bola de cristal, né? Mas eu imagino que a PGFN vá fazer um rol daquilo que ela já está perdendo. Então, ela já está perdendo contribuições previdenciárias sobre uma série de verbas aí indenizatórias. Provavelmente vai perder sobre salário e maternidade. Ela vem perdendo o quê? Exclusão de ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS. Então, são teses que ela já está perdendo. Então, são relevantes em termos de valor, são disseminadas, todo mundo tem essas ações, e ela está perdendo. Então, ao meu ver, o que vai acontecer, pelo menos nesse início, é a seleção dessas teses, né? E não simplesmente o fato da controvérsia ser relevante. Por exemplo, algo para essa nossa discussão de amanhã a gente já estava aventando, é assim, será que as discussões em relação ao ágio, né? Amortização, tributação de ágio, são teses relevantes, são teses de disseminada controvérsia. Só que são teses em que a gente ainda não tem nenhum indício de como é que o judiciário vai se posicionar. Então, eu não acho que a PGFN vai publicar um edital que entre na transação algo que é relevante em termos de valor e que tem muitas ações judiciais, mas sem que já tenha uma amostra do judiciário num entendimento contrário ao entendimento da Fazenda, né? Então, essa é a minha bola de cristal. Eu não tenho, mas eu imagino que o caminho venha a ser, pelo menos nesse início, a ser adotado nesse caminho. Mas, como eu disse, já aqui encerrando e, portanto, deixando aqui de compartilhar a minha tela, né, é tudo muito novo, né? A lei é agora de abril de 2000, então, apesar da MP ser de outubro do ano passado, efetivamente, como não sabia se a MP ia ser convertida ou não, efetivamente só agora é que começaram a
a ser feitas, a ser propostas as transações, sem ser as de adesão, né? Como eu disse, que são mais simples. Mas essas transações individuais. Então, eu acho que a gente ainda tem um grande caminho para traçar, muitas questões para discutir, para resolver e para ampliar. Porque me parece que a tendência, né, para o bem da manutenção das empresas e para a arrecadação tributária também, né, é tentar diminuir esses litígios que são infrutíferos. Então, eu acredito que ampliação disso para a esfera estadual, para a esfera municipal, seria muito bem-vinda, sempre tomando cuidado para manter esses critérios que deem um mínimo de objetividade e de transparência, né? Evitando, portanto, que alguém seja privilegiado em detrimento de outros. Muito bem, pessoal. Eu até me estendi um pouquinho mais do que eu estava previsto, porque eu me empolguei com a transação tributária, né? Mas eu estou aberta aqui para questionamentos, seja questionamento, seja colocações, né? Às vezes a pessoa não quer bem fazer uma pergunta, mas quer manifestar uma opinião a respeito de alguns desses temas e eu estou à disposição. Se quiser fazer pelo chat ou se quiser abrir o microfone e falar, é a opção de vocês. Obrigado, Fabiana. A gente teve uma pergunta aqui no chat durante a sua fala, da Josiane. Ela pediu para eu mesmo perguntar para ti. A pergunta dela era se a penhora, quando você falava de prescrição intercorrente, se a penhora, eu não lembro se ela suspendeu ou interromper, que ela perguntava, mas então fica as duas. Está aqui no chat, se ela afasta, né, a prescrição intercorrente. Isso. Eu não diria que ela afasta, porque se nós pensarmos que a prescrição intercorrente é a inércia do processo durante 5 anos, né, o fato de ter uma penhora, mas apesar da penhora ter ocorrido, o processo simplesmente ficar paralisado durante 5 anos, acho que também seria uma inércia caracterizada. O que acontece é que, havendo a penhora de algum valor, isso interrompe. Eu utilizaria esse termo, interrompe a prescrição intercorrente, ou seja, voltam a ter os 5 anos para dar andamento e dar sequência à execução fiscal. Vou abrir o áudio aqui da Glaucia, que ela chegou e... Glaucia? Boa noite, pessoal, para cumprimentar aqui todos vocês, né? Pela segunda vez, né, Fabiana? É segunda? Num evento nosso aqui da Procuradoria-Geral do Estado. Eu não sei se a Fabiana falou no início, mas eu e a Fabiana fizemos faculdade juntas. Você vê, né? Fabiana, professora... Nós falamos que foi uma ótima safra, né, Glaucia? Pois é, eu e Flávia Beatriz também, que é procuradora, e várias amigas nossas por aí. Mas eu fico muito feliz de te ver sempre. E eu acho que é realmente o segundo evento da Apromat e esse mundo nosso conectado que permite que a gente fique mais perto, muito embora estejamos longe, mas que permitiu que você estivesse aqui no curso conosco mais uma vez. Eu acho que vai virar hábito, né? Bem-vinda e obrigada, né? A gente acaba que a gente conversa sempre agora nesse mundo conectado. Mas eu fico muito feliz de você vir, de poder partilhar, porque, afinal de contas, é um diálogo também dos dois lados, né? Porque você é advogada atuante na área de direito tributário. E orgulho, né? Uma das camisetas que eu vou fazer. Eu sou amiga da Fabiana. Ai, Glaucia, é um prazer. Eu falei no início, né, que era um prazer participar dos eventos em Mato Grosso, da Apromat. Sempre muito bom, porque é a nossa terra, né? A gente pode estar longe fisicamente, mas está no coração. E agora, com esse mundo conectado e cada vez mais, porque a gente vai criando novos mecanismos, né? Então, antes a gente precisava realmente se deslocar. Hoje todo mundo se acostumou com o Zoom, que facilita a nossa vida e de trocar essas ideias, trocar as opiniões com mais facilidade, nos reunirmos com mais facilidade, né? E eu agradeço muito pelo convite seu, né? Que fez o contato para que eu pudesse estar aqui, além do Leonardo, que depois operacionalizou tudo isso, e a Flávia, né? Saudade, Flávia. Fabiana,
tem uma pergunta do nosso subprocurador-geral fiscal, inclusive, doutor Jens. Ele perguntou o seguinte: no caso da penhora ser invalidada por decisão judicial em recurso da parte, perduraria a ideia de interromper a prescrição? Eu até acrescento, se for algum tipo de manifestação processual somente que anule aquela penhora. Não só um recurso, né? Mas a penhora efetivada realmente, ela, por alguma razão, alguma situação, ela seja anulada. Acho que o STJ não discutiu isso, né? Exatamente. Aí a gente volta para aquela situação que eu até mencionei, que cada caso tem tantas particularidades que o STJ ele sempre tem um ponto a mais para discutir, né? Então, assim, o STJ ele não entrou nesses detalhes, né? Se eu fosse pegar a literalidade do que decidiu o STJ, ele vai falar assim, olha, se houve alguma constrição patrimonial, é isso que vai interromper a prescrição. Então, se no final das contas essa constrição patrimonial foi anulada ou foi resolvida, né, desfeita de algum modo, se nós partíssemos da literalidade do STJ, eu diria que não interrompe. Mas eu acho que isso é um ponto que a gente não pode considerar que esteja definido. E eu mesma, apesar de advogada, né, eu mencionei aqui que eu acho um absurdo esse ponto, afinal não houve inércia, né? Então o fato, na minha opinião, o fato de haver essa penhora, ainda que ela venha a ser convalidada, mostra o quê? Essa busca e, portanto, o encontro de algum bem, ainda que, vamos dizer, era bem de terceiro e, portanto, foi desfeita aquela penhora, né? Mas não foi objeto do recurso. Então, assim, a tendência, né? E aí eu, como advogada, vou fazer isso, vou utilizar o STJ para dizer que não interrompe o prazo de prescrição. Mas eu recomendaria continuar batalhando por esse ponto, já que é um aspecto que não foi abordado. E a cada vez que a gente levanta um novo aspecto, o STJ é chamado a refletir. Como no caso lá do prazo para o redirecionamento, que antes, genericamente, ele considerou que era da citação da empresa. E, de repente, ele falou assim, não, mas tem a hipótese que o ilícito é depois. Ah, então eu tenho que repensar. Então, acho que nesse caso em que é feita uma penhora, está evidente que a Fazenda Pública está agindo, está buscando, está tomando as providências. Agora, se por algum motivo isso foi cancelado, não anularia, né, do meu ponto de vista, a atuação em si ativa da Fazenda Pública. Então, eu seria tendente, né, abstraindo da minha função de advogada, seria tendente a concluir que deveria sim interromper a prescrição. Mas não é ponto que a gente pode dizer com certeza. A gente passa por situações parecidas, né? O pessoal da Fiscal, até fazer um registro que todo mundo da Fiscal, independente de estar inscrito ou não no curso, foi convidado, e acho que tem alguns colegas aí que não eram inscritos, mas que foram convidados para que a gente ampliasse o debate aqui e nossa área tributária participasse também. Isso a gente sofre um pouco, Fabiana, nos casos em que há citação nula, citação por edital nula. Muitas vezes o judiciário aqui, ele defere a citação por edital, lá na frente ele anula e decreta a prescrição porque durante todo esse tempo não teria havido a citação válida, entendeu? Então, talvez a gente enfrente realmente essa situação na penhora também. Mas mesmo essa da citação nula, eu acho que é um ponto, assim, considerando que todos esses aspectos, né, vão parar lá no judiciário, no STJ, também é um aspecto que precisa ser revisto, porque por que não foram tomadas outras medidas? Porque você fez a citação por edital, ela era, até assim, se a gente for considerar, ela era, presumia-se válida até aquele momento. Então, se ela presumia-se válida, você estava já considerando que teria cumprido seus atos. Então, à medida que ela é anulada, né, é somente nesse instante que você toma a ciência da necessidade de movimentar novamente a máquina estatal, né, para outra citação. Então, se a gente partir daquelas premissas, né, de que eu preciso ter efetivamente uma inércia, quando que eu tenho caracterizado essa inércia? Quando eu tenho uma pretensão, quando eu tenho uma ofensa ao direito, uma pretensão que poderia ser exercida e eu não exerço. Mas na medida em que ela foi exercida, ainda que depois tenha se decidido que foi exercida incorretamente e demande um novo exercício, não houve inércia, né, propriamente dito.
E o pior é que nesses casos o judiciário que errou também, né? Porque o judiciário Exato, porque no final das contas a citação por edital também foi realizada ali, né? Foi ele que determinou, foi ressolicitada, foi requerida, né? E foi determinada. Eu tenho duas perguntas minhas e também tem um pedido da Issa. Eu vou fazer logo tudo em sequência. A Issa perguntou se você tinha indicação sobre livros sobre transação tributária. E a minha pergunta é voltando ao tema 444, o STJ decidiu lá que se o ato ilícito for depois da citação, vai se contar da data do ilícito. Não é isso? E aí ele fala, só que a gente tem que observar se houve inércia de fato ou não. Isso, no final das contas, vai fazer com que haja um julgamento casuístico a depender de cada situação. A minha pergunta é, você não acha que lá na frente, daqui a uns 5 anos, o STJ vai decidir de novo, igual ele decidiu no 1.340.553 da intercorrente, marcos interruptivos exatamente definidos assim? Para mim, ele só postergou alguma coisa, entendeu? Eu acho que ele deixou aberta, porque realmente é muito difícil a gente pensar em criar cláusulas que sejam normas tão gerais diante de situações fáticas tão distintas. Então, assim, e me parece que é uma tendência do STJ ele resolver não resolvendo, né? Ou seja, eu lido muito com PIS e COFINS, por exemplo. O que ele fez com o conceito de insumo de PIS e COFINS, né? Que é um negócio que gera crédito. Ele falou, tudo que for relevante ou essencial. Considerou ilegal uma instrução normativa da Receita Federal e falou assim, não, aquilo lá é muito limitador. Em suma, é tudo que for relevante ou essencial. Mas eu aqui não examino fatos. Logo, vai lá na primeira instância ver o que é relevante e essencial, dependendo de prova. Então, eu vejo, pelo contrário, eu vejo uma tendência do STJ, até em virtude dos repetitivos, de fixar as teses como se fossem leis, né? Assim, gerais e abstratas, e que vai dar mais trabalho, na verdade, para o juiz de primeira instância, porque ele vai ter que ficar verificando caso a caso essa situação. Então, assim, não me parece, eu não acho que o STJ vai reverter e voltar para aquela cláusula geral, não. Eu acho que, pelo contrário, diante do surgimento de novas hipóteses, como as que vocês estão aventando aqui, né? Assim, cada vez vão aventando novas hipóteses. Isso vai ser levado para o judiciário, para o STJ. E eu acho que ele vai cada vez bifurcando mais. Falou assim, eu tinha decidido aquilo nessa hipótese geral aqui, mas nessa aqui tem um distinguish. Então, para essa é um pouquinho diferente. Então, eu acho que a tendência, já que a ideia é criar temas que sirvam de parâmetro, é criar as bifurcações, os galhos desses temas, das exceções, para tentar dar parâmetros. E aí o problema lá na primeira instância é que se resolvam com as provas e com as casuísticas. Essa é a minha opinião. Aí você perguntou se tinha livro para indicar sobre transação tributária. Olha, eu tenho um livro de transação tributária que a autora chama Transação Tributária, e a autora chama-se Fernanda Parisi. Se eu não me engano, é da IOB, tá? E agora, outros livros você talvez não vai achar com o nome Transação Tributária. Você vai achar como talvez assim, tem um da Juliana, eu nem sei onde é que está aqui, eu tenho ele aqui comigo, só não sei onde é que está, né, nos meus livros. Vai ser coordenado pela Juliana Costa e pelo Paulo Conrado, é da RT. E ele vai falar de créditos tributários no âmbito de negócio jurídico processual e de transação antes da lei de transação. Tem outro que é coordenado pela Tatiane Piscitelli, que também acho que é da Thomson Reuters, se eu não me engano. E aí ele vai chamar de redução de litígio, alguma coisa assim, entendeu? Redução de contencioso tributário. Agora, uma atenção é que todos esses livros foram publicados antes da lei. Esse é o X da questão. Então, eles vão traçar o quê? Era aquele momento em que ainda estavam em discussão, será que cabe transação no nosso sistema com legalidade, com disponibilidade de bens públicos? Então, eles criaram a ideia, a estrutura geral, todos eles trabalham no sentido do cabimento. Só que agora que nós temos a lei, nós não temos os livros ainda sobre isso. O que você vai encontrar
são artigos. A própria Juliana Costa publicou um muito bom no Jota, em que aí são trabalhados os pontos mais específicos, sabe? Os critérios, né? Então, assim, acho que esses 3, e talvez o da Fernanda Parisi, é um que foi inclusive a tese de doutorado dela, vai trabalhar com a transação tributária em termos gerais, porque que ela pode, e assim por diante. Já seria um bom livro de referência. Critérios específicos ainda a gente não tem, porque a legislação é muito recente. Tem um artigo no Jota, Aissa, do Marco Antônio Rodrigues, que é da PGE Rio, e ele vai falar aqui, inclusive, que é ela, a transação fiscal, vista por nós, os advogados públicos. É bem curtinho também, como a professora falou, não tem muito aprofundamento, mas ele é desse ano, pelo menos. É de maio de 2020. Então já tem algo a mais, assim. Mas é um editorial, né? Não é um artigo científico, realmente. O negócio do Jota é que são mais comentários, né? Jota, ou Conjur, mas já dá para ter uma noção a partir da lei em si, né? Textos científicos, eu recomendaria o da Fernanda Parisi, por exemplo. Já dá essa visão geral, né? Não precisa mais do que um para você ter esses cernes doutrinários que servem de base para a transação tributária. Só uma última pergunta, professora. Você acha que a transação como veio, ela resolve um problema ou ela é muito discreta, é muito tímida ainda? Para vocês, principalmente da área privada, eu vi muita gente reclamando que ela parecia que vinha para resolver e, na verdade, não fez muita coisa. Porque muito daquilo já era feito. Por exemplo, aqui em Mato Grosso, a gente já faz tudo que essa transação faz, praticamente, só que por meio de reconhecimentos de invalidades, de nulidades e por aí vai. O que você acha dessa parte? Na verdade, a transação decepcionou muita gente. Essa é a verdade. Porque como ela trata... Primeiro, ela dá uns descontos só para esses créditos que... Ou seja, você está morrendo. Então, já que você está morrendo, já está na UTI, eu vou te colocar na UTI para ver se você se recupera. Então, criou essa decepção em relação a esse ponto, né? Mas, para algumas empresas, que são principalmente as que estão em recuperação judicial, elas vêm tentando, mas a grande dificuldade que elas encontram como é que eu vou pagar? Eu me enquadro nisso. Então, aí você cria uma dificuldade, né? Que é a seguinte, ela foi aberta com descontos, ou seja, de um modo mais vantajoso, só para quem está morrendo. Só que quem está morrendo, mesmo se você der esse desconto, ele não vai conseguir. Então, por isso até que eu mencionei, né? A transação individual, acho que, até onde eu saiba, houve 2 conclusões até o momento, né? E a por adesão é que acabou tendo uma maior abrangência de quem queria regularizar a sua situação, né? De valores de pequena monta, etc. Mas, assim, então eu acho, assim, concluindo a ideia, né, de que essa lei, não digo só a lei, né? A lei que só os critérios gerais, mas as portarias da PGFN, principalmente as primeiras, elas decepcionaram pelo fato de que ela, na verdade, não traz tantos benefícios assim, é de difícil implementação. Mas talvez seja um início. Ou seja, se no final das contas não houver muita adesão a essas transações, eu acredito que há uma tendência a abrir para outras hipóteses, como foi a transação excepcional. Na transação excepcional, ela já é melhorzinha, porque ela tem uma redução maior, tem uma entrada menor, tem uma abrangência maior. Então, assim, eu acho que a própria Fazenda Nacional ficou com muito medo de editar alguma coisa que abrisse as porteiras. Então, eles começaram com um funilzinho. Mas na medida que ninguém conseguir passar por esse funil, eu acredito que a tendência é, aos pouquinhos, tentar largando até se achar o equilíbrio. Tá todo mundo muito novato nessa questão de transação tributária, né? Então, acho que estão pisando em ovos quanto a medidas quanto a isso. Obrigado, professora. Eu acho que não temos mais perguntas, pelo menos aqui no chat. Se alguém tiver mais alguma, fale agora. O cálice para sempre. Acho que não temos mais. Então, professora, eu queria agradecer mais uma vez em nome da Promate, em nome da própria PGE,
e da Escola da Advocacia Pública, em nome de todos que estão aqui também. Foi muito interessante, muito bom mesmo, e talvez tenha aberto nossa mente aí para algumas coisas do futuro que a gente precisa evoluir aqui no Estado também. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu passo a palavra para ti só para as palavras finais também, encerramento. Para me despedir. Eu que agradeço, Leonardo, Gláucia, pelo convite. Como disse, que seja o segundo de muitos outros ainda pela frente, né? E que essa sistemática virtual possibilite cada vez mais a nossa interação, a nossa troca de ideias. E foi um prazer para mim. Fico realmente lisonjeada e muito feliz de ter esse contato, essa troca de experiência com todos vocês. Valeu, gente. Boa noite a todos. Obrigado, professora. Amanhã a gente Boa noite, pessoal. Amanhã vai ser nosso colega Alexandre César, então, todos, mais uma vez, no mesmo horário, convidados. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.